A história de todas as sociedades até hoje existentes tem sido a história da luta de classes. Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto Comunista. O século XIX precisava ser compreendido de uma outra maneira, da maneira real, exigida pelas relações materiais, e não da maneira ora turva, ora inconsequente, ora fantasiosa, sintoma de um idealismo ou de materialismo puramente metafísico, que não se preocupava em descrever as sociedades tal como elas eram em suas relações reais, existentes na concretude, na sua história material. A história humana é a história de seres humanos vivos, existentes no mundo, cujas leis físicas e orgânicas já estão estabelecidas, no universo que independe da vontade ou da própria existência humana para existir. O século XIX, o século das grandes mudanças, o século das primeiras grandes indústrias e do rigor e objetividade científicos, o século da explosão populacional e das primeiras grandes metrópoles espalhadas pelos 4 cantos do mundo, o século da sociedade industrial, da burguesia como classe dominante e do proletariado como classe explorada. Esse era o século de Marx e Engels e da sua nova concepção filosófica da realidade, não mais pautada na ideia para a realidade, mas na realidade para a ideia. A interpretação que até então se tinha da realidade era transcendente. Logo dizia-se que a consciência do homem determinava a existência, tendo a ideia como princípio absoluto para o entendimento sobre a natureza e não o inverso. Veremos como Marx e Engels romperam com esse pensamento e fundamentaram seu novo método de análise da história e das condições reais de vida das sociedades humanas. A teoria marxista do conhecimento. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trèveris, então Grão-Ducado do Baixo Reno. Segundo de uma família de 8 filhos, destacou-se desde cedo por sua paixão pela filosofia de tradição francesa e por ter começado cedo os estudos. Aos 17 anos, ingressou-se no curso de Direito da Universidade de Bonn, mas transferiu-se para a Universidade de Berlim em 1836. Ali teve o primeiro contato com a juventude hegeliana, influência fundamental para a construção da sua visão de mundo e para o método que ele e seu amigo Engels formulariam mais tarde. Sem chance de continuar na vida acadêmica após o seu doutoramento, dedicou-se ao jornalismo, colaborando com a Gazeta Renana, mas sem cessar a produção filosófica. Foi graças às convergências filosóficas que Marx e Engels, após estreitarem a amizade, elaboraram uma complexa concepção da realidade, criticando o capitalismo e revigorando os movimentos socialistas que se tornaram comuns na primeira metade do século XIX. A Europa estava mais uma vez em crise, em muito instigada pela disseminação das ideias revolucionárias francesas, que na passagem do século XVIII para o XIX lançaram os germes da crítica aos poderes da nobreza e do clero, uma ameaça ao velho regime. Um crescente reacionarismo a esse movimento de contestação acirrou ainda mais os ânimos, concebendo em uma nova gama de filósofos e intelectuais uma necessidade real e urgente de descrição do mundo, uma vez que a filosofia tradicional já não correspondia a esses novos anseios. Slaves again when the
start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, sing the song of angry men? It is the music of the people who will not be saved again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to summer tomorrow comes. Will you hear all you can hear, so that our banner may advance? Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France. Do you hear the people sing, sing the song of angry men? This is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a light about to summer tomorrow comes. Hold! Draw! Thank you, sir. Thank you, monsieur. To the barricades! Vive la France! Come on! Quase simultaneamente, em lugares diferentes e sem antes se conhecerem, Marx e Engels romperam com o idealismo alemão, entendido por eles como incapaz de corresponder a essa necessidade de superação das velhas formas de pensar o mundo. Após firmarem a aliança intelectual, revisaram a história através de um novo método, o materialismo histórico dialético. Analisando a vida social a partir da concretude dos fatos históricos, expondo as esferas que de fato movimentavam e conservavam a vida em sociedade. As aspirações filosóficas e metafísicas perderam sentido, o idealismo já não constituía o norte dos movimentos que poriam em xeque o absolutismo e as instituições arcaicas que predominavam na Europa capitalista industrial. Marx e Engels observaram que os meios de subsistência do homem dependiam da sua relação material com a natureza, isto através do trabalho, produzindo bens que seriam caros à existência da sociedade. Graças a essa descoberta epistemológica e a essa nova revisão da história, rompendo com toda a tradição idealista que dominava a filosofia alemã, Marx e Engels identificaram uma infraestrutura que suportaria a sociedade, a cultura e as instituições sociais. Seriam as relações de produção material de subsistência. Esse pensamento revolucionário foi fundamental para uma nova teoria. Todo e qualquer conhecimento é produto das relações concretas entre os indivíduos de uma sociedade determinada pela realidade material. O homem que pensa é o homem que age determinado pela materialidade da sua vida, enquanto que o pensamento
É produto de uma interação dialética entre homem e realidade, de uma especulação condicionada pelo real. Embora tenha confrontado a visão idealista da realidade e do pensamento humano, essa relação dialética na nova teoria do conhecimento, fundada por Marx e Engels, herdou em algum ponto a estrutura hegeliana de dialética. A noção de oposição entre dois polos conflitantes, para a concepção de uma síntese como parte de um processo de transformação concreta da realidade. Nessa concepção ficaram evidentes diversas contradições reais que eles observaram na sociedade do seu tempo. Oposição de interesses entre burgueses e proletários, entre relações de produção e forças produtivas, entre capital e trabalho, entre produção e mais-valia. Essa sobredeterminação no processo dialético significou não apenas um abandono da dialética hegeliana, mas uma nova concepção de que a materialidade da realidade possui diversos polos em oposição. Mas a oposição entre dois polos, da qual sairia uma síntese, não significou um simples reaproveitamento da dialética criada por Hegel, ou uma pura inversão, tal como é comumente entendido, tendo em vista que várias outras condições existem na materialidade social. Essa nova concepção influenciou mais tarde na ideia de dialética multiplamente determinada entre as diversas estruturas com a infraestrutura. Marx e Engels, ao tecer a crítica ao capitalismo e embasados por estudos em economia, levantaram diagnósticos que permitiram uma análise real de como a exploração do proletariado pela mais-valia acontece e de como a produção é expoliada pela burguesia capitalista, que pela propriedade privada dos meios de produção não permite que a própria classe produtiva usufrua daquilo que é o produto do seu trabalho. Dessa desapropriação do resultado da produção e da exploração constante das forças de trabalho, surgiu para Marx e Engels a luta de classes, considerada por eles como o motor da história. É a partir da luta de classes e da crescente exploração por parte da burguesia sobre o proletariado que o próprio sistema capitalista entrará em colapso. E então a classe produtiva, o proletariado, tomará a dianteira na condução da sociedade e fará mudanças na estrutura e na infraestrutura, naquilo que se chama sociedade de classes. O socialismo, previu Marx, surgiria para habilitar essas mudanças no mundo material, até que se estabelecesse o regime comunista, uma sociedade sem classes, sem exploração, sem relação desigual entre donos dos meios de produção e classe trabalhadora. Em suma, uma sociedade apta a alcançar a síntese das oposições dialeticamente determinadas. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют
Советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, e потому vernem, e потому непобедимый. As consequências desse novo modo de observar a realidade ocorreram de forma lenta e gradual. A existência social como determinante da consciência e não o inverso, talvez seja a maior das contribuições do pensamento de Marx para a compreensão da história e da sociedade em sua totalidade. Esse refinamento teórico influenciou um novo modelo de crítica ao sistema capitalista, íntima e dialeticamente ligado à exploração da classe proletária e da sua força produtiva. A sociedade não pode ser compreendida por partes. Portanto, ao estudá-la, deve-se levar em consideração tanto a imperfeição humana quanto a imperfeição da sociedade. Nas palavras de Marx, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Eles não escolhem as circunstâncias de sua escolha, pois elas já são encontradas e transmitidas pelo passado. Karl Marx, em O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Esse novo arcabouço filosófico e epistemológico constituiu um divisor conceitual na análise da realidade e da sociedade industrial. As ações humanas como determinadas pela história e pelas relações de produção, a imanência e não a transcendência das vontades humanas, o desvendamento da exploração da classe que tudo produz nas relações de produção, a relação e a luta de classes, o materialismo dialético, o conhecimento como sendo produto do tempo e das condições históricas e materiais do... Todas essas contribuições do marxismo ainda fazem parte das discussões nas ciências sociais. A envergadura da obra de Marx e Engels se transporta ao longo do tempo e será atual enquanto a sua crítica ao sistema capitalista persistir.